Seis. Bom dia a todos e todas que nos ouvem pela web rádio Estação da Luz, a rádio que emana luz diretamente de Natal para todo o planeta Terra. Nós estamos aqui reunidos já a equipe que trabalha com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Estamos aqui reunidos já para o programa desta manhã de quarta-feira. E hoje nós temos um programa especial, um programa muito interessante, um programa bonito, dedicado a uma das almas, um dos espíritos mais virtuosos que nos ajudou a divulgar a doutrina espírita, a organizar e manter unida a doutrina espírita, que é o nosso querido Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes. O programa de hoje é dedicado ao doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Imagino que o programa seja bem iluminado, como é próprio do espírito do doutor Bezerra de Menezes, que nós possamos fazer um programa bom, descontraído, onde a gente possa relembrar essa grande figura do espiritismo brasileiro, essa grande figura do espiritismo no mundo, né? O doutor Bezerra de Menezes. Então, desde já, eu dou as boas-vindas aqui para a nossa querida Cristina Albuquerque, a nossa colaboradora, a nossa irmã que está todas as manhãs aqui conosco, trabalhando aqui a divulgação da doutrina espírita. Obrigado mais uma vez pela sua presença, nossa irmã Cristina Albuquerque. Bom dia, minha querida. Bom dia a nosso irmão Paulo Rocha, que também está por aqui entre nós. Bom dia, Paulo. Bom dia ao nosso irmão Leopoldo José, o grande Leopoldo, espírito aí de luz, Leopoldo, que está aí nos ajudando hoje a falar sobre o doutor Bezerra de Menezes. É muita luz envolvida aí, né, meu amigo Leopoldo? E, Leopoldo, você vai fazer a nossa prece de início dos trabalhos, mas antes a gente vai passar aqui a palavra para o nosso irmão Paulo Rocha, que vai fazer algumas leituras preparatórias para preparar o ambiente aqui da nossa reunião, ok? Então vamos passar aqui a palavra para Paulo. Paulo, por favor, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Jesus possa iluminar o nosso dia de hoje. Então, a leitura preparatória vem do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 101. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos que nos compraziam no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer nos dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas,
controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Que assim seja. Agora o nosso irmão Leopoldo irá fazer a prece inicial. Ok, meus irmãos. Mais uma vez, bom dia a todos que nos assistem, a todos aqui da bancada, da Rádio Estação da Luz, aos que nos ouvem, aos nossos telespectadores. E hoje é um motivo de grande alegria estarmos aqui para falar um pouco do nosso irmão Bezerra de Menezes. E assim, possamos agora fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, nosso guia e modelo desta humanidade, nesta manhã tão radiosa, tão maravilhosa que aqui estamos. Que através deste canal de luz, de amor e de paz, que possamos ser assistidos pelos bons espíritos, pelos nossos mentores e pelos nossos guias. E também com a colaboração do nosso querido irmão Bezerra e toda a sua equipe, possam nos dar o sustento necessário para realizar esse programa e chegar a um número maior de irmãos tão necessitados de ouvir a palavra. Agradecemos também a nossa querida mãe Maria de Nazaré, que possa estender sobre todos nós o seu manto de amor, de paz e de luz. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo Leopoldo. E aí a gente vai chamar o nosso irmão Paulo de novo para ele fazer a leitura do Evangelho. Paulo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que tem como título Cristo Consolador, item 1, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que comigo, que sou brando, humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Que assim seja. Obrigado, meu irmão Paulo, pela leitura aí do Evangelho de hoje. Essa reflexão do Evangelho é muito pertinente para o tema que nós vamos tratar, que é tratar sobre o nosso irmão Bezerra de Menezes, a sua luta, as suas dificuldades, porque para todos os que nos ouvem pela rádio, Web Rádio Estação da Luz, para todos os que nos assistem pelo Facebook da Web Rádio Estação da Luz, falar de Bezerra de Menezes é falar de um baluarte do Espiritismo, é falar de um grande pilar da doutrina espírita, né, de um grande... na verdade, eu poderia dizer, sem medo de errar, que se não fosse a atuação diligente do doutor Bezerra de Menezes, provavelmente o Espiritismo não teria se organizado da forma como se organizou no Brasil. Não vamos dizer aqui que Bezerra de Menezes foi o único responsável por trazer a doutrina espírita para este país, mas a gente pode afirmar que dentre aqueles primeiros grandes nomes do espiritismo, ele foi o maior de todos, sem sombra de dúvidas, porque ali
ele assumiu a função mais importante, que foi a de apaziguar os ânimos que estavam muito acirrados quando o espiritismo, a doutrina espírita, começou a se desenvolver no Brasil, né? Nós tínhamos correntes, né, dentro da doutrina espírita que pensavam diferente, e era necessário que um espírito da envergadura como a do doutor Adolfo Bezerra de Menezes viesse ao trabalho de unificar todos os espíritas da pátria do Evangelho, que é o Brasil. Então, nesse momento, o trabalho árduo, né, e importantíssimo do doutor Bezerra de Menezes foi fundamental. E é bom a gente dizer que existem registros de obras na doutrina espírita que dão conta que esse trabalho do doutor Bezerra de Menezes estava longe de ser um trabalho que aconteceu ao léu, à toa, né, de acordo apenas com o livre-arbítrio dele. Na verdade, a vinda da doutrina espírita para o Brasil, né, foi planejada pelo mundo espiritual, né, a escolha do espírito do doutor Bezerra de Menezes, da personalidade desse espírito, para que ele pudesse reencarnar aqui e ajudar nesse trabalho de implantação da doutrina espírita aqui dentro do nosso país, foi relatado por uma obra espírita da lavra da mediunidade de Chico Xavier, de Francisco Cândido Xavier, né, pelo espírito de Humberto de Campos, né, que foi o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lá no Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós encontramos, por exemplo, um capítulo que foi dedicado a falar sobre o doutor Bezerra de Menezes. É o capítulo 22 dessa obra, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No seu capítulo 22, né, o Humberto de Campos, ele se dedica a nos passar exatamente essa visão espiritual que se tinha acerca da vinda do doutor Bezerra de Menezes. A expectativa que os espíritos que conduziam, né, os destinos deste país, a expectativa que esses espíritos tinham naquele momento na reencarnação do doutor Bezerra de Menezes. Então, o doutor Bezerra de Menezes já era um grande espírito no momento em que ele reencarna no Brasil, né, com essa missão de unificar o movimento espírita aqui no nosso país. Né? Ele já era um grande espírito, que foi lembrado numa reunião de entidades angelicais, em que estava presente o espírito de Ismael, responsável pela condução espiritual do nosso país, e lá o espírito de Ismael, né, escolhe o doutor Bezerra de Menezes para essa missão tão difícil de nos trazer luzes, as luzes do espiritismo, organizar o movimento espírita aqui no nosso país. Então, a figura do doutor Bezerra de Menezes é uma figura, desde já, que antes mesmo de reencarnar aqui, já era uma figura importante demais para os destinos que o nosso queridíssimo Ismael tinha para o nosso país com relação à doutrina espírita. Então, só para trazer algumas informações biográficas do nosso grandíssimo Bezerra de Menezes, ele nasceu em 29 de agosto de 1931. É por isso que essa semana a gente faz um programa dedicado ao nosso irmão Bezerra, porque está chegando, né, a data em que se comemora o natalício dele na personalidade de Bezerra de Menezes aqui no nosso país, que se deu no dia 29 de agosto de 1931 no interior do Ceará. Então nasce Bezerra. Notem como a espiritualidade é interessante, né? Todo o trabalho de implantação da doutrina espírita surge principalmente a partir do sudeste do país, né? Principalmente a partir do Rio de Janeiro, que era a capital do país. Naquele momento, é ali que surgem os primeiros centros espíritas, é ali que surgem os primeiros agrupamentos espíritas, né? Mas onde é que vai nascer o nosso Bezerra de Menezes? Lá no interior do Ceará. Então, a partir daí, a gente já começa a ver
as adversidades e as dificuldades. Agora, Bezerra, ele nasce no meio de uma família inicialmente abastada, né? O pai de Bezerra, o senhor Antônio Bezerra de Menezes, e a sua mãe, a senhora Fabiana de Jesus Maria Bezerra, né? Eram espíritos, eram pessoas muito boas, eram pessoas boníssimas, eram pessoas muito respeitadas, né? Em Riacho do Sangue, que era o vilarejo, que hoje, se eu não me engano, essa cidade recebe um outro nome, né? Jaguaretama, se eu não me engano, eu acho que Tavares até pode nos corrigir se a gente tiver errado, mas lá no Riacho do Sangue, os pais de Bezerra eram... Jaguaretama mesmo. Mas Jaguaretama. Pronto. Então, o pai de Bezerra, ele era, antes de tudo, um capitão das antigas milícias. Agora, cuidado, que quando a gente falar de milícia aqui, a gente não está falando das milícias do Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, viu? Que são, na verdade, organizações criminosas. Nós estamos falando de forças policiais, que na época eram chamadas de milícias, né? Então, o pai de Bezerra, ele era capitão das antigas milícias, e ele era tenente-coronel da Guarda Nacional, era tenente-coronel da Guarda Nacional. Isso fez com que ele tivesse um pouquinho de dinheiro com o qual ele investiu em algumas fazendas, né? Aliás, em uma fazenda, onde ele criava gado. E o gado, gente, ele era, na verdade, a principal atividade econômica da região, né? A venda de gado era o que dava mais dinheiro para quem era do interior. Então, o pai de Bezerra conseguiu juntar um bom dinheiro com a venda de gado. A família em que Bezerra nasceu, então, era uma família que não era pobre. Mas o pai de Bezerra, olha só que exemplo maravilhoso esse do pai de Bezerra. O pai de Bezerra era uma pessoa boníssima. Era uma pessoa muito boa e todas as pessoas que necessitavam de alguma ajuda, seja ela financeira, seja ela uma ajuda moral, encontrava no velho coronel Antônio Bezerra de Menezes um benfeitor, né? Ele costumava, ele era o que nós chamamos hoje de pródigo, né? Que é aquela pessoa que tem uma fortuna, mas acaba dissipando toda a fortuna, doando para os outros, ajudando uns aqui, outras famílias acolá. E quando ele se viu em dificuldade econômica, quando, né, a coluna das dívidas já era maior do que a coluna dos lucros dele, né, ele começou a se aperrear. E era um homem de uma envergadura moral muito grande. O que é que ele fez? Ele, então, queria entregar todos os seus bens aos seus credores. Mas era uma pessoa tão boa e de uma moral tão elevada que os credores... Olha que coisa interessante, Léo, olha que coisa interessante. Minha amiga Cristina, meu amigo Paulo Rocha, meu amigo Tavares, que está aí nos ajudando. Que coisa interessante. Os credores do pai de Bezerra de Menezes se negaram a receber a fazenda dele como pagamento e os bens dele como pagamento. Porque reconheciam que a esculhambação financeira daquela família se deu em razão de bons propósitos, né? Mas o velho, ele era, como eu vinha dizendo para vocês, de uma envergadura moral inquebrantável. Então ele se negou, né? Ele disse, não, eu vou entregar os bens. Então, a partir daquele momento, ele se considerou um administrador. Já que eles não queriam receber a fazenda, ele se considerava, então, um administrador da fazenda dos outros. Então, todo o lucro que se tinha ali, ele dividia para os credores e tal. Enfim, a família começou a enfrentar perrengues econômicos, dificuldades econômicas. Os filhos, os irmãos de Bezerra, todos se formaram, né? Viraram advogados, foram para a área das letras, do direito, foram para a área do direito, né? Enquanto que o menino Bezerra ia crescendo, mas tinha a necessidade de estudar medicina. Ele sentia essa necessidade, o espírito dele puxava ele para essa atividade. Então, aos 20 anos de idade, ele se reuniu com o pai e disse ao pai que não queria seguir o caminho que os irmãos estavam seguindo, né, de ir para o direito. Ele queria estudar medicina.
Aí o interessante é que no norte do país, lembre que nessa época não existia Nordeste, viu? Só existia norte do país e o restante do país, que era onde estava lá o Rio de Janeiro, o sul, né? Onde estava o Rio de Janeiro e toda a administração do nosso país. Mas o Nordeste não existia, era tudo tido como norte, né? E no norte do país, ou seja, Nordeste e Norte, não existia faculdade de medicina. E foi aí que o velho pai de Bezerra teve que abrir o jogo para ele. Chamou ele, fez uma reunião familiar e disse: meu filho, olha, eu vou explicar agora para você a razão da nossa pobreza. E contou tudo o que aconteceu. Bezerra, naquele momento, encheu os olhos de lágrimas, se levantou, deu um abraço no pai e disse que o pai dele, a partir daquele momento, era o exemplo a ser seguido por ele. E realmente ele seguiu esse exemplo muito bem seguido. Olha como a espiritualidade sabe situar a gente na família certa, no lugar certo. Então, o que é que fez o pai de Bezerra? Abriu o jogo que não tinha dinheiro para pagar e para custear os estudos dele na capital, lá no Rio de Janeiro. Porque ele tinha que ir para o Rio de Janeiro para estudar medicina, mas também não queria tolher o filho da vocação que ele estava naquele momento, deixando claro que tinha, que era a vocação de médico. Então, o que é que o velho pai fez? Reuniu a família, falou das pretensões do filho, a família se cotizou e o velho Bezerra pôde embarcar no navio e chegar no Rio de Janeiro. Ele chegou no velho estado da Guanabara sem eira nem beira, gente, sozinho, quase sem dinheiro, para poder enfrentar toda a sorte de uma realidade nova e, a partir daí, começar a sua saga como o grande médico dos pobres, como ficou conhecido o nosso Bezerra de Menezes. Então, essa introdução é importante para a gente ver o que tem por trás da coluna moral, né, do doutor Bezerra de Menezes. O que é que veio preencher essas lacunas de moralidade, né? Lembrando que Bezerra já era um espírito cheio de moral, né? Moral que eu estou dizendo é a moral evangélica, né? A moral espiritual, né? A gente acabou de dizer para vocês de uma reunião que teve antes da encarnação dele, dando conta de que, né, espíritos, né, que conduzem as humanidades aqui na Terra, né, estavam reunidos para tratar sobre a disseminação da doutrina espírita, né? E no Brasil, o nome importante era o de Dr. Bezerra de Menezes. Então, essa é a história que a gente tem que introduzir para poder falar de Dr. Bezerra de Menezes. E agora eu queria ouvir um pouquinho os nossos companheiros aqui de bancada, né? Ao longo do programa, a gente vai falando de outros aspectos da vida de Bezerra. Por exemplo, é importante a gente dizer que Bezerra teve uma atividade política muito ativa e muito importante. Nós estamos agora com a presença do nosso irmão Nilo Emerenciano, que está chegando aqui entre nós, é nosso convidado hoje do nosso programa. Seja bem-vindo, meu irmão Nilo, né? Daqui a pouco a gente passa a palavra para você, meu irmão. Eu vou passar logo a palavra para você dar suas boas-vindas, né? E depois a gente já passa a palavra para você falar sobre o Dr. Bezerra. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer estar com vocês, Alexandre. Um abraço muito grande na equipe inteira, tá? E principalmente hoje, né, que é antivéspera do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, uma data marcante para todos nós, espíritas e que fazemos o espiritismo. Então é uma alegria. Pode me incluir no rol dos ouvintes e participantes do programa, tá bom? Tá bom, meu amigo. Obrigado, meu amigo Nilo. Agradecemos muito a sua presença aqui, meu irmão. Então, como a gente já vinha dizendo, nós vamos então abrir agora para que os nossos participantes possam trazer algumas impressões sobre o Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu queria dizer para vocês que tem alguns aspectos que nós vamos tratar aqui, né? Como eu vinha dizendo para vocês, a atividade política do Dr. Bezerra foi muito importante, né? A atividade dele como médico foi muito importante, mas a atividade mais importante que nos interessa no momento é a do grande, né, espírita que foi responsável pela unificação do movimento espírita brasileiro. Tá bom? Então nós vamos passar a palavra aqui para o nosso irmão Leopoldo, para ele iniciar a série de comentários dos nossos convidados. Leopoldo, por favor, meu irmão.
Ok, meus irmãos. Então, muito bem aí, foi a introdução do nosso amigo irmão Alexandre. Bom dia, nosso amigo Nilo, que acaba de chegar. Tudo que nosso irmão Alexandre falou realmente teve de uma envergadura muito grande para que o nosso querido irmão Bezerra pudesse chegar e levar a sua missão assumida, né? O nosso querido Bezerra de Menezes, conhecido, né, entre nós como um apóstolo do Cristo, ele realmente foi um apóstolo. Enfrentou várias, mais várias contendas, criou grandes inimizades, principalmente no meio onde ele vivia, né? Já como médico, e assumiu realmente a missão de divulgar a doutrina, levar essa grande verdade a este país. E aí teve várias contendas, né? Foi chamado de louco, todos ou todo ou grande parte dos seus ditos amigos, né, que estavam ali com ele, né, que no convívio, se afastaram, né, caçoavam muito dele por tudo isso. Foi uma missão realmente muito árdua, não foi fácil a missão que o nosso irmão Bezerra teve, né? Posso dizer que pelo Evangelho, naquela parte que diz que se fala do homem de bem, se o irmão de Bezerra não conseguiu alcançar pontuar todas aquelas características, ele chegou bem perto, chegou muito perto, né? É conhecido como médico dos pobres. Quantas vezes o irmão Bezerra foi chamado à noite, ou mesmo durante o dia, saindo, mas já colocando à noite, que é a noite muito perigosa, chuvosa, saindo do seu local, do seu lar, do seu aconchego do seu lar, para atender irmãos que estavam a ser socorridos, nunca cobrou um centavo pelo seu atendimento, inclusive deixando no seu lar filhos doentes, mas que tinha ele total confiança na espiritualidade. Quando ele saiu, um caso em que ele foi saindo e a esposa disse: Bezerra, nosso filho está doente, está com febre. E uma pessoa muito pobre chega a bater na porta dele e ele teve que socorrer. Ele disse: mas ele está em casa. A espiritualidade, Jesus e Maria de Nazaré, vai tomar conta. Existem pessoas aí fora, existem irmãos que precisam do meu atendimento. E assim ele ia e voltava, e quando chegava, graças a Deus, estava tudo em paz. Conhecido por o apelido carinhoso de Allan Kardec brasileiro, exatamente por tudo que foi falado, né, pelas suas características de Bezerra, de lutar, de divulgar a doutrina, né? Passou, daqui a pouco nós vamos falar, passou também pela vida pública e saiu de mãos limpas quando ele adentrou a vida pública, e ele vendo todo, todas aquelas facilidades que a política e quem estavam ao lado queriam fazer, queria ele realizasse, né, essas facilidades que nos levam muitas vezes ao abismo, ele simplesmente sai da vida pública. Um dos casos, e vários casos que vão ser contados aqui, e ele tinha total desapego aos bens materiais. Total. Um dos casos, nosso irmão Bezerra doou o seu anel de formatura para que um irmão pudesse é, é, pagar as despesas de um enterro da sua esposa, que ele não tinha. O irmão procura, o irmão Bezerra, não tinha condição.
Ele não tendo outra coisa mais, ele tirou o próprio anel de formatura e doou. Já chegando também, quando ele chegou no Rio de Janeiro, passando diversas dificuldades financeiras, porque ele chegou com muito pouco dinheiro, né? Só tinha, vamos dizer, os recursos para pagar um mês, vamos dizer, de aluguel de onde ele estava. Aparece no seu kitnet, né? No seu quarto onde ele estava, um jovem perguntando se ele poderia dar aulas de matemática. O irmão precisava fazer alguns testes no outro mês, e ele se preparou para isso. E o irmão disse, não, eu vou pagar adiantado. O irmão Bezerra disse, não, eu tenho que me preparar para essas aulas. Eu não posso aceitar esse dinheiro. Mas o irmão, já conhecendo, disse, não, meu pai tem muito recurso. Então, eu sei que se eu ficar com esse dinheiro, eu irei gastar. Então, meu irmão, eu vou lhe dar o dinheiro. E o irmão prepara as aulas, e daqui a próxima semana eu volto, o próximo mês. E simplesmente, esse irmão que o procurou nunca voltou. Quer dizer, a espiritualidade sempre agindo uma causa nobre que o nosso irmão Bezerra de Menezes, vendo essa dificuldade que por onde ele passava, né, providenciou. Um outro caso que os irmãos, se não conhecem, vão ter conhecimento. O irmão Bezerra estava na federação e uma reunião, ao término da reunião, quando ele já sai do salão, conversando com alguns irmãos ali presentes, chega um irmão carente, precisando de uma ajuda, de um consolo, de uma palavra, mas também precisava de recursos. Estava desempregado, os filhos passando fome em casa, a esposa sem nada para botar na mesa. E ele chega para o irmão Bezerra, diz, meu irmão, me ajude, eu estou a precisar, eu estou sem recursos, eu não tenho mais a quem recorrer. O irmão Bezerra procura nos seus bolsos algum recurso financeiro e não encontra. E ali, inspirado, com certeza, pela espiritualidade maior, ele olha para o irmão e diz, o irmão aceita um abraço, e o irmão, talvez naquele momento, querendo um recurso financeiro, não entende. Ele disse, aceito. E o irmão Bezerra o envolve, o enlaça naquela luz, né, sem palavras. E o irmão sai, não entende, o irmão Bezerra também sai, vai embora. Mas na outra semana, o irmão retorna e diz, irmão Bezerra, eu vim aqui lhe agradecer. Muito obrigado, meu irmão. Aquele abraço que o irmão me deu foi reconfortante. Chegando em casa, parece um milagre. As coisas começaram a acontecer. Alguém veio me procurar para dar um emprego. E assim as coisas melhoraram. E eu vim aqui agradecer. O irmão Bezerra olha, já em lágrimas, e diz, meu irmão, aquele abraço não foi meu. Aquele abraço foi de nossa Maria de Nazaré. E assim é o nosso irmão Bezerra. Pois não, meu irmão. Léo, meu amigo Léo, essas histórias que você nos traz são muito, muito interessantes, muito conhecidas no meio espírita. Agora, lembrando que tem pessoas que ouvem a rádio, né? E acompanham lá pelo Facebook, que porventura possam não ser espíritas, né? E a gente tem que esclarecê-las. E assim, com relação àquilo que você falou da atividade da medicina de Bezerra, eu queria trazer aqui, antes de passar a palavra para o nosso amigo Nilo, que vai dar continuidade, eu queria trazer umas palavras do próprio Bezerra de Menezes, né? Em que ele diz, um médico
não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher a hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. E é por isso que o nosso querido Bezerra de Menezes, né, é tido como o médico dos pobres. Ele não negava o atendimento médico, aquilo que ele aprendeu na medicina, ele não negava para ninguém. E ele era um excelente, né, médico, viu? Os amigos diziam que ele sabia diagnosticar como ninguém, né? Como ninguém. Lembrando que o nosso querido Bezerra de Menezes, ele serve de exemplo para essa classe de profissionais que são os médicos, que hoje, infelizmente, estão, muitos deles, longe desse ideal fraterno do Dr. Bezerra, né? É bom a gente lembrar que há pouco tempo a gente tinha no nosso país uma dificuldade enorme de colocar médicos em determinadas localidades do país, porque os médicos não queriam ir, simplesmente. Outros médicos tiveram que vir de outros países para poder suprir as necessidades de atendimento da população aqui em alguns locais. Então a gente vê isso e observa o exemplo de Dr. Bezerra e vê o quanto esses profissionais poderiam crescer, né, se eles olhassem o exemplo de Dr. Bezerra. E aí, com essa pegada aí, a gente vai chamar o nosso irmão Nilo Emerenciano para que ele possa tecer algumas informações sobre o nosso querido Bezerra de Menezes. Com a palavra, meu irmão Nilo. Fiquei pensando aqui nos bons tempos da medicina, né? Não havia plano de saúde, nem... de uma maneira tão bruta. Mas, assim, nós estamos com uma falhazinha. Sobre meu irmão, nós estamos com uma falhazinha, meu irmão, e não estamos conseguindo lhe ouvir. Nós estamos com uma falhazinha aqui, infelizmente a gente não está conseguindo ouvir nosso irmão Nilo. Ele deve sair depois entrar de novo para ver se melhora, mas continuando na pegada do que a gente estava falando, e Nilo até iniciou falando uma coisa que é muito reflexiva para a gente, né? Os bons tempos da medicina, né? E aí é preciso a gente lembrar, o doutor Bezerra de Menezes, ele começou a fazer o curso de medicina no ano de 1851. E ele concluiu em 1856, quando ele tinha apenas 25 anos de idade. Então era um jovem, era um menino, né, quando Bezerra saiu da faculdade. Lembrando que quando Bezerra sai da faculdade, Bezerra era o mais pobre de todos os estudantes de medicina da época dele, viu? Ele era o mais liso de todos. Bezerra não tinha recursos para fazer um consultório médico, para organizar. Então, quando ele termina o curso de medicina, ele se junta com um colega do curso de medicina, e esse colega acaba entrando com o dinheiro para alugar uma pequena salinha no centro do Rio de Janeiro, e os dois começam a clinicar nessa salinha. Só que passam meses e meses a fio e não aparece não aparece a clientela, né? Só que na casa de Bezerra acontecia exatamente o contrário. Léo, Cristina, na casa de Bezerra acontecia exatamente o contrário. Enquanto lá no centrozinho comercial que eles alugaram no centro do Rio de Janeiro não tinha paciente, na casa de Bezerra era abarrotado de paciente. Então aquilo que Nilo vinha falando, né? Os bons tempos da medicina. Então, pode falar, Nilo, tá com a palavra de novo. Não, só duas observações. Aqui, no começo do século, um homem de 26 anos de idade já era um adulto, a expectativa de vida era menor. Bezerra morreu com 69 anos, se eu não me engano. Mas a estatura moral de Bezerra, a sua característica, o seu diferencial, o que fez com que os espíritas que estavam num confronto, num clima de racha, o que fez com que os espíritas procurassem Bezerra, convidando-o para que ele assumisse a presidência da Federação Espírita Brasileira, foi exatamente a sua conhecida e reconhecida estatura moral.
não é? O seu bom senso, o seu comportamento, o seu espírito pacificador, não é? Conciliador. E ele, para aceitar a presidência da FEB, ele fez algumas exigências que foram atendidas, e então até o que ele desempenha esse papel de conciliar os espíritas, coisa que a gente sabe que não é muito fácil, né? Mas ele conseguiu conciliar aquelas posturas, aqueles comportamentos, aquelas opiniões diferentes, e realizou um trabalho notável nessa área, né? Na área da administração, digamos assim, da organização do movimento espírita no Brasil. Então, é por isso que ele é lembrado, não é? A sua postura também de altruísmo, de renúncia, de generosidade é marcante, não é? Conhecido como médico dos pobres, como vocês já falaram aí, e no momento em que ele abdica da sua carreira parlamentar, não é? É preciso também um espírito de grandeza para fazer isso, porque a carreira parlamentar, nós todos sabemos as facilidades que apresentam, não é? Mas ele abdica da sua carreira parlamentar, se declara espírita publicamente, coisa que naquela época também não era algo fácil, não é? O espírito enfrentava vários preconceitos, e ainda não havia Chico Xavier no horizonte. No entanto, o doutor Bezerra de Menezes se declara espírita, se afirma espírita, não é? Publicamente. Então, por tudo isso e muito mais, ele merece o nosso respeito, com certeza, né? O Kardec brasileiro não é à toa. Ainda hoje ele continua assistindo o movimento espírita, anualmente ele dá comunicações no Conselho Federativo Nacional, sempre orientando, sempre estimulando, sempre traçando rumos e diretrizes para o movimento espírita brasileiro. Então ele nunca nos abandonou, né? Aliás, as grandes almas, os grandes espíritos, nunca nos abandonam, porque a tarefa continua. E hoje, em tempos de pandemia, com certeza o doutor Bezerra de Menezes está à frente dos médicos espirituais, ajudando no socorro a todos esses, com certeza. E olhando especialmente para mim aqui na minha quarentena, no meu isolamento social. Perfeitamente, meu amigo Nilo. Foi bom você falar sobre a atividade política do doutor Bezerra, porque, assim, foi um político fundamental. Ele foi um abolicionista, viu, gente? É bom a gente lembrar que a luta de Bezerra de Menezes pela abolição da escravatura. E eu, como uma criatura hoje nessa encarnação negro, né, que entendo claramente as dificuldades de ser um negro num país de história escravocrata, né? A gente vê a grande contribuição de Bezerra nessa, vamos dizer assim, nesse quesito tão importante para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então foi um grande abolicionista, foi um liberal. Na época as ideias liberais eram contrárias às ideias conservadoras, né? Então ele teve coragem, inclusive, de assumir um papel político liberal naquele momento. Então Bezerra foi fundamental. Ele foi um político importantíssimo pela sua envergadura moral, pela sua seriedade com que ele levava a coisa pública, tá certo? E sofreu perseguições políticas também, viu? Os jornais da época baixavam o cacete em Bezerra de Menezes, viu? Da mesma forma que faz hoje a imprensa com determinados políticos, fazia na época também, né? Então, Bezerra larga, como diz aí o nosso amigo Nilo, a carreira política, porque um conservador da época, o Adoc Lobo, questionou quando ele foi eleito vereador lá do estado da Guanabara, lembrando que vereador do estado da Guanabara tinha um status de deputado, viu? De deputado federal, porque o estado da Guanabara era a capital do país, né? Era o distrito, E naquele momento ele questionou como é que um militar, porque ele era médico militar, né? Como é que um militar poderia ser eleito. E aí Bezerra teve que optar, né? Ele teve que largar a carreira militar e ser político. E depois ele larga a política para se dedicar ao espiritismo. Então era um homem de muitas convicções, de muita envergadura, de muita posição, né? E que nos ensina muito com relação a isso. Eu queria chamar aqui, eu não sei se a nossa irmã Cristina tá no ar, eu não sei se ela está aqui com a gente, eu ia chamar a nossa irmã Cristina para fazer agora alguns comentários acerca de Bezerra, mas eu acho que ela deve ter caído.
E aí é preciso a gente lembrar que tem uma pergunta aí no ar. Tem uma pergunta no ar. Vamos lá, Tavares, pode colocar as perguntas. Sérgio de Pium. Bezerra teve 2 esposas, Maria Cândida e Cândida Augusta. Sabem alguma coisa sobre essas mulheres? Eu vou passar aqui para o nosso irmão Nilo para ele responder para a gente. As mulheres da vida de Bezerra. Bezerra foi casado a primeira vez e a sua esposa desencarnou muito precocemente, no que as notícias da época chamam de mal súbito, né? Morreu, em outras palavras, ninguém sabe de quê, né? Um mal súbito. E, evidentemente, Bezerra ficou com as crianças para continuar a criação, coisa que não era nada fácil, ainda não é hoje, imagine a época. E quem fica tomando das crianças é a irmã, a sua cunhada. E, num gesto revelando o profundo bom senso de Bezerra, ele junta o útil ao agradável, né? E casa com a irmã da sua primeira esposa, uma jovem, uma garota, para ser sua companheira e ajudar a criar os seus filhos, né? Não sabemos muito mais sobre o comportamento dessas mulheres, porque as mulheres à época de Bezerra, elas tinham muito pouca projeção. Apenas que eram irmãs e que criaram, junto com Bezerra de Menezes, os seus filhos. Mas é uma boa pergunta, um motivo bom para pesquisa. Boa pergunta. E como diz o nosso irmão Nilo, né, na época, a sociedade de hoje já é machista, imagina naquela época, né? A figura central era do homem, né? Então as mulheres, elas ficavam tipo que apagadas, né? Como se não existisse, né? Mas elas existiam. E a mulher, e a esposa de Bezerra teve um papel fundamental na vida dele, viu? Inclusive na vida política, né? Bezerra titubeou um pouco se ia entrar na política ou não. Foi a esposa que foi lá e com firmes toques que deu para ele resolveu entrar na vida pública, né? Então ela morreu em 20 dias, gente. Bezerra ficou sabendo do mal dela, era um mal súbito, como dizia o nosso irmão Nilo, né? Não se sabia de que ela tinha morrido, mas ela se descobriu a doença e 20 dias depois ela desencarnou, né? Ela desencarnou. Então, olha só, como o Nilo nos falou em outro momento, a tarefa de Bezerra no Espiritismo não foi fácil. Ele teve a tarefa de unificar o movimento espírita, que estava muito disperso nessa época. Lembrando que tinha, Nilo, se eu não me engano, 2 correntes, né? Uma mais mística, que tratava do evangelho, envolvendo o evangelho de Jesus com a doutrina espírita, e uma outra mais cientificista, né? Que eram aqueles racional, perfeitamente. E eles não se bicavam, as disputas eram intestinais, né? Foi preciso a envergadura do irmão Bezerra para poder dar ordem às coisas, Mas vamos falar então agora do Bezerra espírita. Como diz o nosso irmão Nilo, nós estamos com pouco tempo para encerrar o programa, mas é preciso a gente lembrar dessa figura de Bezerra de Menezes dentro do movimento espírita e dentro do espiritismo. Bezerra, então, foi, se eu não me engano, Nilo, o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. É isso mesmo, meu irmão? Não, ele assumiu a presidência no momento exatamente de crise, né? Foi convidado para assumir a presidência no momento de crise, mas já havia uma presidência anterior, não é? E ele é, digamos assim, o salvador da pátria, no sentido da conciliação. Mas eu queria voltar à coisa das correntes, né? Ainda hoje temos, talvez não de forma tão marcada, mas nós temos ainda algumas correntes dentro do espiritismo, apesar de a gente trabalhar para que isso não aconteça ou que as coisas corram de uma forma conciliatória. Ou seja, existem criaturas que abraçam digamos, a prática da caridade, por exemplo, com maior ênfase, não é? A coisa de arregaçar as mangas e socorrer as pessoas. Há outras pessoas que encaram mais a parte evangélica do espiritismo, a parte da evangelização, da doutrina, etc. Há outros que gostam da pesquisa, sim, científica, da experimentação,
do aspecto, até porque o Espiritismo tem esses aspectos, né? O tríplice aspecto da doutrina espírita. O que nós não podemos permitir é que isso nos coloque uns, né, batendo de Outros, frente né? com os outros, porque as coisas são perfeitamente conciliáveis e o doutor Bezerra de Menezes mostrou isso muito bem, conseguindo harmonizar essas tendências distintas dentro dos adeptos da doutrina espírita. Era uma criatura maravilhosa, com certeza, com certeza. Meu irmão Paulo Rocha, para a gente poder ir se encaminhando para a finalização do programa de hoje, Paulo, a gente queria ouvir você também acerca de Bezerra, mas nós temos algumas perguntas no ar, viu? Diga aí, meu amigo Tavares, coloca aí a pergunta para nós. Alexandra Chaves, quantos anos de Bezerra descobriu, com quantos anos Bezerra se descobriu espírita? E como ele enfrentou o preconceito da época, já que sabemos que muitos médicos não acreditam na vida após a morte. Só para começar a responder a Cristina e passar a palavra para vocês, eu queria dizer o seguinte, o próprio Bezerra, depois, ele acaba admitindo que ele já era um espírita de nascimento, né? E ele descobre isso quando ele recebe um exemplar do Livro dos Espíritos e, interessado naquela leitura, dentro de um bonde voltando para casa, né, Bezerra lê o Livro dos Espíritos e nasce nele aquela impressão, vem nele aquela impressão de que, na verdade, ele já conhecia aquilo ali, né, que ele estava só relembrando daquilo ali, né. Bezerra tinha um quezinho espiritualista já antes de se definir espírita, mas tem um momento em que ele se define espírita, né? Tem um momento solene em que ele abre para todo mundo, né, a sua nova convicção, né, a convicção espírita. E aí, dentro da pergunta de Cristina, coloca aí de novo, por favor, meu amigo Tavares, a pergunta da nossa irmã Cristina, se for possível, para que a gente possa falar de um outro aspecto dessa pergunta, né? Como ele enfrentou o preconceito da época, já que sabemos que muitos médicos não acreditam na vida após a morte. E aí é preciso a gente lembrar que o trabalho de Bezerra, ele se deu na divulgação da doutrina espírita também através das letras, viu? Bezerra era jornalista, né? Ele escrevia para jornais, então ele discutia, né, espiritismo nos jornais, ele trazia a doutrina espírita a partir de jornais. Na época, né, o Reformador, né, foi um importante também instrumento no qual Bezerra também muitas vezes trabalhou para divulgar a doutrina espírita. Então ele combateu preconceitos contra a doutrina espírita também através da imprensa, através das letras, tá bom? E aí eu queria passar aqui a palavra para o nosso irmão Paulo e logo depois para Nilo, para ele encerrar aqui, respondendo também essa pergunta complementando a resposta a essa pergunta da nossa querida Alexandra Chaves. Paulo Rocha, por favor, Paulo. O irmão Bezerra é um verdadeiro exemplo, né, de como ser espírita. Eu acho que ele veio realmente com essa missão de mostrar na prática, porque ele teve duas profissões que demandam um certo status e poder, como, né, a política e a medicina, mas mesmo assim, mesmo diante dessas profissões que poderiam, de alguma maneira, né, mudar a sua perspectiva de vida, ou, enfim, a maneira como ele poderia agir diante das pessoas, ele, de fato, conseguiu mostrar toda a sua generosidade, toda a sua caridade, e aí ajudar, como era muito bem lembrado, né, como médico dos pobres, e como até hoje ainda ajuda, ainda atua, porque se colocou à disposição de, como espírito, ajudar a todos os brasileiros, a todo o Brasil, né, com a sua falange de amigos espirituais, que nos ajudam e nos apoiam aí nos momentos que a gente mais necessita, que nos acolhem, enfim. Então, esse espírito grandioso realmente veio
nos trazer aí como ser espírita na prática, porque ele traz essa maneira de unir os espíritas, de fazer com que, o Nilo colocou muito bem, que todas as linhas, a filosófica, a científica, a religiosa, ela possa se conversar, e aí juntos a gente poder construir e divulgar a doutrina espírita para todo o Brasil, para todos os lugares onde a gente passa, tendo como o nosso irmão Bezerra um verdadeiro exemplo. Antes de passar a palavra para o nosso irmão Nilo, como foi informado aí pelo nosso irmão Tavares, o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira foi Augusto Elias da Silva, né, que inclusive foi ele que fundou o Reformador, né? Nilo, por favor, meu irmão, suas últimas palavras para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje, por favor, meu irmão. O microfone, liga o microfone. Pronto? Pronto, ligou? Pronto, ok. Ah, tá bom. Ele enfrentou com seu vigor intelectual, ele enfrentou o preconceito, escrevendo artigos esclarecedores no jornal O País, que era um jornal de grande circulação, não era um jornal espírita. Então, ele, através desses artigos, ele esclarecia, ele desfazia preconceitos, ele revelava o caráter científico do espiritismo, o caráter filosófico, enfim, ele combateu o preconceito com o seu trabalho, e principalmente com o seu exemplo pessoal. O espiritismo deve a sua propagação no Brasil, a sua fácil propagação no Brasil, a sua aceitação entre os brasileiros, muito mais ao comportamento dos seus espíritas, a conduta moral de pessoas como Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho, Chico Xavier, por que não, Divaldo Franco. São criaturas de uma postura moral que mesmo os inimigos do espiritismo reconhecem nessas criaturas um diferencial de caráter, um diferencial superior. E Bezerra, com seu exemplo, combateu todos esses preconceitos com a sua própria postura, com seu próprio comportamento. E a idade é assim, quando ele se declara espírita, né, publicamente, ele tinha 55 anos de idade já. Mas o seu contato com a doutrina foi quando foi lançado o primeiro lançamento dos livros dos espíritos no Brasil. Né? Alguns anos antes, ele recebeu o livro de presente e foi lendo no bonde, a caminho de casa, era 1 hora de viagem, imaginem, de bonde, e ele foi lendo o livro dos Espíritos e se identificou completamente com aquela doutrina que ele teve ali exposta, né? Ou seja, atendeu a razão, atendeu o raciocínio, atendeu o seu pensamento lógico. E a partir dali, a partir dessa identificação, e houve também uma cura familiar. Bezerra também teve um filho com um caso profundo de obsessão, que foi o que aproximou dos trabalhos mediúnicos, foi um filho com uma obsessão muito profunda e que ele passou muito tempo tratando, procurando a solução para os problemas desse filho. O tempo eu estou vendo aqui que o tempo está chegando ao fim. Deixo meu abraço para todo mundo, que prazer, que alegria, principalmente falando do Dr. Bezerra de Menezes. Passando para você, Alexandre. Valeu, meu amigo Nilo. Nós temos ainda 2 perguntas no ar, vamos vencê-las antes de encerrar o programa. E aí eu sei que meu irmão tem seus compromissos materiais, se precisar sair, fica à vontade. Mas nós vamos continuar aqui só para responder essas 2 perguntinhas, tá? Bezerra esteve no RN com família onde? Esteve, JK do Panatis. Esteve, sim, a família de Bezerra foi perseguida lá em Ceará, lá no Ceará, viu? O pai dele, como eu disse para vocês, era liberal, na época em que os conservadores, né, assumiram postos políticos, perseguiram o pai de Bezerra de Menezes, que fugiu do Ceará e veio para o Rio Grande do Norte. Bezerra estudou, inclusive, latim com um padre, né, lá na Serra de Martins. Inclusive, ele substituía o professor aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade. Então, Bezerra teve uma passagem aqui pelo nosso Rio Grande do Norte. Lembrando aos nossos ouvintes que a Web Rádio Estação da Luz emana paz daqui de Natal diretamente para todo o planeta Terra. Então, aqueles que não são daqui, né, o nosso orgulho de ter tido o nosso irmão Bezerra de Menezes aqui, aprendendo e estudando nessas paragens por aqui é muito grande.
certo? E aí nós temos uma outra pergunta de Cristina de Candelária. Amigos Bezerra era médico dos pobres e morreu pobre também, chamado o Kardec brasileiro. Podem falar mais sobre esses dois temas? E aí eu queria ver com os nossos irmãos aqui da bancada, né, eu queria explorar um pouco mais o nosso irmão Nilo, que é o nosso convidado de hoje, né? Se os outros concordarem aí, eu queria passar a bola para ele para responder essa pergunta, essa última pergunta aí de Cristina de Candelária. Era o médico o médico dos pobres pela sua opção, que, aliás, ele deixa claro naquela declaração que Alexandre leu, aquela sua afirmação de fé, digamos assim, que o verdadeiro médico não vê hora, não vê momento, não vê ocasião, não vê distância, né? Ele está sempre pronto a socorrer, a atender, a prestar o seu serviço. Então, ali ele deixa claro uma definição, né, que Hipócrates endossaria com certeza, que é esse altruísmo que todos os médicos devem exercer e que, infelizmente, hoje anda meio perdido, né? Meio esquecido nessa tarefa. Então, sim, ele morreu pobre, ele dava as coisas que ele tinha, ele deu o anel de formatura, ele deu o próprio anel de formatura, não tinha dinheiro para ajudar, para socorrer a criatura, e ele deu seu anel de formatura. Então, era alguém desprendido de bens materiais. Mas ele tinha o seu emprego, evidentemente. Ele era, além de ser político, ele era militar, ele era médico do exército. Então, ele tinha a sua renda garantida, mas não acumulou fortuna, não acumulou coisas desse tipo. As grandes almas, os grandes espíritos, os grandes missionários, normalmente são desprendidos dessa parte. Então, tal qual Kardec, né, o nosso Kardec brasileiro, também não obteve esse sucesso material, até porque não é aquilo que os grandes espíritos procuram. Os grandes espíritos procuram o crescimento moral, intelectual, procuram o engrandecimento da própria alma, procura cumprir as suas tarefas para com o próximo. E essa coisa de dinheiro fica para a gente aqui, que a gente é pequenininho, né? A gente fica preocupado com o supermercado no fim do mês, não é? Obrigado, pessoal. Muito bom dia para todo mundo. Eu vou precisar me ausentar. Sempre que precisar, podem contar comigo. Um abraço. Muito obrigado, meu irmão. E nós vamos precisar sim. Valeu. Muito obrigado por tudo. Nós vamos chamar agora o nosso irmão Tavares para fazer os avisos necessários. Oi, Léo. Não, só para colaborar com o nosso irmão Nilo, que ele falou exatamente das grandes aulas. Lembrando que o irmão Bezerra já teve a oportunidade de habitar um outro mundo, já ir para um mundo bem superior à Terra. Mas ele preferiu ficar aqui. Disse que enquanto havia um irmão a derramar lágrimas, ele preferia estar ao lado, ajudando, né? Até quanto fosse possível. Muito bem, meu irmão, bem lembrado. E aí, agradecendo aí a presença daqueles que nos acompanham pelo Facebook, João Maria da Silva, né? Nossa irmã Alexandra Alves, nossa irmã Maria do Socorro Albuquerque, Fuê de Quintal, lá das Minas Gerais, Delson Soares, diretamente lá de São Paulo, nos acompanhando, João Maria, que eu já citei, certo? São aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, Maria do Socorro Albuquerque. E aí nós vamos chamar agora o nosso irmão Tavares, o Wilson José da Hora, lá de Recife, Pernambuco, também acompanhando o nosso programa. Vera Lúcia Lima Araújo, bom dia, meus amigos, bom dia, minha irmã. Alexandra Alves, todos vocês, muito obrigado pela audiência. Nós vamos chamar agora o nosso irmão Tavares, Conceição Bezerra. Minha irmã Conceição, quanta saudade, minha irmã. Abraço no seu coração. Ao amigo Niverton, Maria José Viana. E aí convidar Conceição e Niverton para participar do nosso programa no futuro, viu, minha querida? Francisco Julião da Silva também está aqui conosco, participando, acompanhando pelo Facebook. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Passar a palavra agora para o nosso irmão Tavares, que vai nos falar sobre a programação da rádio. Muito bem, meu amigo. Muito bom dia. Muito obrigado por esse programa lindo e maravilhoso que cada dia mais cresce aí na audiência da nossa web rádio. E hoje nós queremos fazer um convite todo especial, porque à noite, a partir das 19 horas, nós teremos o nosso programa Estação da Luz,
A partir das 19 horas, nós estaremos direto com os Estados Unidos, com o diretor de divulgação da área da Federação Espírita dos Estados Unidos, o nosso irmão Daniel Santos, que vai falar sobre o tema: o Espiritismo divulgar é preciso. Amanhã nós teremos um dia especial, porque o tema vai ser a paz pela música, e quem tem mais de paz do que o nosso querido Nando Cordel, que estará aqui conosco, falando justamente sobre isso, a paz pela música, já que ele é um dos maiores, se não o maior divulgador a nível musical do espiritismo em nosso país. Na sexta-feira, volta o nosso irmão José Soares, com o estudo dos livros do Chico Xavier. Ele está estudando, estamos estudando junto com ele, o livro A Caminho da Luz. No sábado, nós vamos para Minas Gerais, falar com o nosso irmão Nicola, lá do Centro Espírita Cearense de Jesus, que foi fundado, inclusive, pelo nosso querido gigante deitado, o nosso querido... Ai, Jesus, agora... Esqueci o nome do gigante deitado, me ajuda. Jerônimo de Albuquerque, Jerônimo Mendonça, obrigado, Jerônimo Mendonça. E ele vai falar sobre a vida de Bezerra de Menezes. E no domingo, um programa todo especial, que estão todos convidados. Então, o nosso irmão Alexandre Santos, Amadeu e Delcio, que fazem aqui a rádio conosco, junto às suas equipes e mais as pessoas que queiram trabalhar. Vamos fechar essa semana de homenagem ao nosso querido Bezerra de Menezes. E na segunda-feira, um momento maravilhoso na nossa rádio, como já fizemos com os nossos irmãos do islamismo, nosso irmão Taufik, o nosso querido Melquisedeque de Xangô na área da Umbanda e do Candomblé. Chegou agora a vez do nosso irmão Flávio Jean, lá do judaísmo, conhecendo o judaísmo, matriz das religiões ocidentais. Então, é essa a nossa programação, certo? Fechando o mês de agosto. E voltamos para o nosso querido Alexandre, para que ele possa dar continuidade ao nosso programa, o seu programa Filosofia, Ciência e Moral. Obrigado, meu irmão Tavares. Essa web rádio Estação da Luz é realmente muito boa, né? Essa programação. Rapaz, quer dizer que a gente vai estar até com o nosso irmão músico aqui, muito interessante. Imperdível para todos vocês essa programação da Web Rádio Estação da Luz, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos encerrar o programa aqui, pedindo aqui, aliás, dando a palavra para suas considerações finais ao nosso irmão Leopoldo e Paulo Rocha. Rapidamente, meu irmão, só lembrando aos irmãos que se inspirem em Bezerra de Menezes, se inspirem nele. E Bezerra é o nosso grande exemplo aqui no Brasil, além de Chico Xavier, além de vários outros espíritas amorosos que passaram por esse país. Leopoldo, por favor, suas considerações finais, bem rapidamente, meu irmão. Ok, meus irmãos, somente agradecer aí a oportunidade e falar tudo de Bezerra. Se nós fizéssemos 20 programas, ainda seria pouco para falar desse grande baluarte, né, que foi Bezerra de Menezes. E como o irmão Alexandre disse, sigamos o Cristo e sigamos o exemplo de Bezerra de Menezes. Paulo. Agradecimentos a todos que nos assistiram, que nos acompanharam na manhã de hoje. O irmão Bezerra, sem dúvida, é um grande exemplo, que mostra como ser espírita na prática, sabemos do desafio, das dificuldades, das tentações, que seguir os passos do nosso amado mestre, mas o jugo dele é suave, é leve, que nos acolhe e nos conforta, e com certeza a felicidade na vida futura nos dá esse conforto e essa tranquilidade. Muito obrigado a todos. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado a todos que nos assistiram. E assim nós encerramos mais um programa Filosofia, Ciência e Moral, já convidando vocês para a próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Obrigado a todos. Ô, Alexandre, a prece. A prece final. Muito obrigado, meu irmão Tavares. A prece final. A prece final que quem vai fazer é o nosso irmão Paulo Rocha. A Rocha aí, Paulo. Agora, antes do Paulo, viu? A Cristina, ela saiu, viu o que foi que houve, porque ela não voltou para cá, ver se algum problema que ela teve, certo? Tá bom, tá ok. Muito obrigado. Valeu. Que o nosso amado Mestre Jesus possa abençoar nossa quarta-feira, nossa semana e toda a nossa existência. Que ele possa nos iluminar, fazer parte do nosso dia a dia. Que nós possamos permitir que ele entre em nosso lar, em nossos corações, e assim, seguindo os passos do nosso Mestre.
Pedimos, Senhor Jesus, o teu auxílio, para que o Senhor possa manter a nossa coragem diante das provas da nossa existência. E assim a gente possa evoluir, melhorar e fazer o bem a todos aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Valeu, até a próxima.